pessoa, ou dá a pessoa beber, alguma coisa assim. E isso vai para a região do cérebro, e a região do cérebro da pessoa que for mais demandada vai utilizar mais glicose, e portanto a gente consegue bater foto e saber. Mas o córtex pré-frontal a gente estuda as regiões do cérebro, basicamente por ressonância magnética funcional, ou, um dos métodos mais funcionais de todos, lesões. Né? Você pega um paciente que tem uma lesão numa região, você estuda ele e vê o que ele deixou de fazer. E o córtex pré-frontal tem um paciente que acho que é impossível não falar, que é um cara chamado Phineas Gage. Phineas Gage, na história da neurociência, é um cara que teve uma lesão muito profunda no córtex pré-frontal. Ele era um operário que teve uma barra de ferro, entrou embaixo do olho acho que eu já ouvi dele, falar disso. explodiu a cabeça dele, arrancou o pré-frontal inteiro dele fora. E o cara depois não morreu, mas o comportamento dele virou meio que animalesco, mais ou menos assim. Ele perdeu a capacidade de controlar os impulsos. O álcool ficou sem noção. Ajuda. Ele ficou do jeito que as pessoas ficam quando elas bebem. Exato. O álcool faz noção. mais ou menos isso. Sem noção, sem pudor, sabe? Extremamente impulsivo do ponto de vista sexual, do ponto de vista de não conseguir controlar, organizar o comportamento dentro de um contexto social. Deixa o racional um pouco de lado e começa a agir no instinto, assim. Porque é uma região muito envolvida com controle, se você se inibir, né? Controlar a atenção, você inibir impulso, você fazer o cálculo, não posso tirar a roupa aqui porque vou passar vergonha e inapropriada. Aí você desliga essa região de alguma maneira, com lesões, por exemplo, e tem esse tipo de coisa. E é legal que o Phineas Gage, você lê o relato do médico lá, e aí ele falando assim, achando curioso, porque a pessoa achou que ele ia morrer, né? Quando que foi isso? Foi no 800 e pouco, 1800 800 e pouco, né? Meu Deus, nessa Ou seja, a época medicina ainda. era bem mais antiga. Ele achou que ele ia morrer, né? Pô, uma barra atravessou a cabeça do cara. Daí ele não morreu. E aí você não via, assim, um problema óbvio. Ele conseguia mexer, ele conseguia falar. Então, assim, depois só lidando com ele que a galera começou a ver que tinha uma coisa errada, né? Não era uma coisa muito óbvia, mas aí ele ficou meio sem noção, falava as coisas que não falava, ele era muito mais... Como é que eles se descreviam? Ele era um cara mais recatado, educado, e perdeu isso tudo. E esse é um dos casos mais descritos, assim, nos livros de neurociência, porque... Enfim, alguém que perdeu o pré-frontal. Quem fez muito isso quem estudou muito ele foi o Antônio Damasio, né? Antônio Damasio, um cara que descreveu muito a lesão que ele teve. Hoje o crânio dele e a barra de ferro acho que estão no museu de Harvard, se eu não me engano. Não sei qual museu tá, mas o Antônio Damasio pegou o crânio, teve acesso, é um pesquisador fudido português na área de emoção. Muito conceituado. Ele teve acesso ao crânio, aí ele levou no equipamento de ressonância. Pra traçar o... e ele fez uma reconstrução de onde a barra deve ter passado mais ou menos no cérebro. Não tem mais o cérebro, mas com o crânio dá pra você ter uma ideia, né? E aí ele fez lá uma reconstrução, tem no livro texto. Pô, a barra era grossa, né? Era assim, ó. Uma barra, uma senhora barra, assim. Não, arrebentou. Arrebentou. Ficou, tipo, 80% do córtex pré-frontal da parte da frente do cérebro arrancou fora. E o cara foi caminhando pra carrocinha, foi acordado pro hospital. Exato. Ou seja, essa região do cérebro, essencialmente, ela não é necessária pra gente sobreviver. Não é vital? Não. Agora, se você tem uma lesão tamanho de uma tampinha de garrafa, assim, no seu tronco encefálico, que é uma região aqui no pé do cérebro, morreu. Na hora. Tem regiões ali, tamanho da azeitoninha, que, tipo, hipotálamo, né? Que tá envolvido em te manter vivo. Controlar sua respiração, controlar sua pressão arterial. Por isso que tem muita gente que, tipo, nesses acidentes tolos, assim, que o cara tropeça, cai de nuca e já é. Por muito tempo, os anatomistas achavam que o cerebelo, que é uma regiãozinha que fica aqui atrás, era muito... A professora de neuroanatomia me falou isso uma vez. Era uma região, tipo, super importante pra... Por quê? Porque ele fica atrás do tronco encefálico. E na guerra a galera via e tal. As pessoas tinham uma lesão no cerebelo, a maioria morria. Não é por causa do cerebelo, é porque o tronco encefálico tá atrás. Então, essa parte mais de fora do cérebro, principalmente a da frente, é um luxo que o ser humano tem.